Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje é dia 11 de agosto de 2026, é a nossa live de número 19 desse livro aqui, Um Café com Sêneca, de David Fidele, um guia estoico para a arte de viver. Então a gente está aprendendo muita coisa aqui com esse livro do David Fidele, que trata do estoicismo de uma forma muito simples, para que qualquer pessoa possa entender. Está sendo uma leitura muito gostosa, principalmente aqui com vocês, né? A minha segunda leitura aqui, estou relendo o livro, na verdade, a essência, o objetivo do Café com Gleice mesmo é que eu possa reler os livros junto com vocês. E hoje, na verdade, é a live de número 19, mas eu acho que nós já estamos nos aproximando da live 200, eu acho. Deve estar umas 100 e poucas lives, mais ou menos. Bom dia, maravilhosos, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Eusete, Thalita, Renato, Patrícia, sejam muito bem-vindos. Fica aqui comigo até o final. No final vou fazer a meditação com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui na comunidade do café, para esse povo entrar. Sejam muito bem-vindos. Dormiram bem, minha gente? Bom dia, Cícero. Bom dia, Amanda. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda, maravilhosa. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me ouvindo bem? Simbora para mais uma semana abençoada. Olha, o que a gente faz aqui é muito mais do que ler livros, tá? Porque talvez essa palavra ler, leitura de livros, ela afasta também algumas pessoas, né? É incrível isso, mas a gente faz muito mais do que isso, né? E eu gosto muito de saber a opinião de vocês também com relação ao livro, ao conteúdo que a gente está vendo aqui, tá? Não se acanhe em dar a opinião de vocês, porque eu gosto muito, que daí a live ela toma outro rumo completamente diferente. Não só eu falo, como vocês também me ajudam aqui, eu gosto muito, tá bom? Bom dia, Letícia. Bom dia, Marcos. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Dormiram bem, minha gente? Conta pra mim como vocês estão. Olha, nós estamos, tá demorando um pouquinho, né? Eu sempre falo, porque a gente tá lendo agora somente um dia por semana, na terça-feira. E aí a leitura, olha, nós estamos na metade do livro, a gente está aqui. Quem tem o livro, melhor ainda, dá para acompanhar aqui. Quem não tem problema, tá bom? Mas é bom adquirir o livro, gente. Eu sempre falo que livro é energia. Livro é energia. É muito diferente você... Tudo bem, a gente tem Kindle, a gente tem outras formas de leitura, mas nada substitui o livro físico. Nada. É engraçado, né? Que a gente vai embora desse mundo e os livros ficam. A gente vai embora desse mundo e os livros, eles continuam intactos, se não molhar, né? Claro. Olha, na semana passada nós falamos sobre... A gente entrou no capítulo Por que você não deve reclamar, certo? E aí eu propus para vocês um exercício de ficar... Pelo menos, e aqui o exercício que ele propunha era 21 dias sem reclamar. Mas, na semana passada eu trouxe para vocês, para que vocês refletissem aí durante o dia de vocês e ficassem pelo menos um dia sem reclamar. Um dia sem reclamar. Será que vocês conseguiram fazer isso? Me conta, me conta. Olha, esse livro aqui, vocês podem encontrar ele em qualquer plataforma dessas de venda online. Eu tenho uma livraria, mas no momento eu não estou tendo esse livro, ele está esgotado. Eu sempre tive ele na livraria, mas no momento está esgotado. E no meu Instagram tem um link, então se você quiser comprar pelo meu link, ou então você me manda mensagem mais tarde, quando finalizar a live, que eu mando para você o link, tá bom? Pode me indicar, sim, eu amo indicações, pode... falar aqui, minha gente, pode trazer indicação de livro pra gente ler aqui no café, tá? Olha, e aí na live passada a gente falou muito sobre essa questão de não reclamar, né?
passar pelo menos um dia, vocês conseguiram fazer isso? Pelo menos um dia sem reclamar? É muito desafiador, gente, porque já é da nossa natureza, né? A gente reclama sem nem perceber. É automático. É automático. A gente reclama o dia todo, a gente se queixa o dia todo. De coisas pequenas, de coisas grandes, não interessa. Então ele disse aqui, ó, você não pode alcançar a saúde, você não pode alcançar a felicidade ou o sucesso se queixando de tudo. Você se queixa, nós nos queixamos de tudo. É muito desafiador a gente passar um dia todinho sem reclamar, que dirá o restante da nossa vida, né? Mas é um exercício que eu já faço há algum tempo. Inclusive, aqui no café, nós lemos um livro que era para eu ter deixado aqui na mesa, acabei esquecendo, mas depois eu mostro novamente lá para vocês. Um Dia Sem Reclamar. E a gente leu esse livro aqui no café e foi, assim, maravilhoso. Então, assim, é um exercício, minha gente. Tudo é prática, né? Tudo é treinável, na verdade. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, o nosso corpo é muito inteligente. Então, tudo a gente consegue treinar. Hoje a gente vai falar sobre siga a natureza e não reclame. Olha, Zenão, o fundador do estoicismo, disse que o objetivo de sua filosofia era seguir a natureza, ou viver de acordo com a natureza. Se pudermos viver de acordo com a natureza, isso resultará na fluidez da vida. E é o que eu já falei isso para vocês. Às vezes a gente reclama tanto da falta, que a gente esquece que a gente já tem tudo. É só você olhar para a natureza. As pessoas que são dissociadas da natureza, que elas não param para contemplar a natureza, quando elas não param para contemplar o sol, minha gente, o sol, as pessoas não param para contemplar o sol. Então, se ela não para contemplar a natureza, ela vai reclamar de tudo, de tudo. Qual é o livro? Esse aqui, ó, Um Café com Sêneca, de David Fidele. David Fidele, ele traz o estoicismo pra gente de uma forma muito simples, é o que a gente está vendo aqui, tá? Cadê? Se pudermos viver de acordo com a natureza, isso resultará na fluidez da vida, o que implica uma espécie de felicidade ou tranquilidade da mente. E quando eu entendi isso lá atrás, eu era uma pessoa que eu vivia assim, na correria. Tudo na correria, na correria, na correria, na correria. Eu não parava para contemplar a natureza. Eu tive uma fase assim. E aí quando eu percebi que eu estava ficando cada vez mais, me distanciando da abundância da vida, me distanciando dessas questões, eu comecei a sair de casa todos os dias de manhã, justamente para ler num lugar de natureza, que aqui a gente tem, né, na cidade que eu moro, tem muitos lugares assim maravilhosos. Então eu ia para lá simplesmente para contemplar, sentava e ficava lá. Então é um exercício, sabe? E aí eu tive esse retorno, né, de volta à tranquilidade da mente. Então, essa ideia de seguir a natureza também foi adotada pelos estoicos romanos posteriores, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Mas, como você já deve imaginar, ainda que a recomendação siga a natureza possa parecer bonita, olha isso, seu significado é muito mais profundo do que um simples lema. Segundo os estoicos, para seguirmos a natureza, precisamos compreender tanto a natureza humana quanto o cosmos em geral. E como observaram, não podemos nos compreender plenamente sem antes compreender o universo maior. Para os estoicos, o mundo é permeado por logos, que tem várias traduções, entre elas racionalidade e inteligência. O que torna os seres humanos únicos, enfatizavam eles, é que nós somos criaturas capazes de pensamento racional. E é isso que nos difere dos outros animais. A racionalidade nos permite fazer ciência, nos permite criar sociedades baseadas na lei, enviar astronautas ao espaço, escrever cartas de amor e muito
muitas outras coisas boas. Mas a razão pela qual podemos compreender a natureza cientificamente é que existe uma ligação entre a racionalidade presente nas leis da natureza, a estrutura do mundo e a estrutura racional da nossa mente. No fim das contas, a crença estoica no Logos significa que existe uma estrutura racional na natureza e na nossa mente. Por sermos criaturas racionais, nascemos com a tarefa de tentar entender o mundo, a natureza como um todo, bem como nossa própria natureza humana e as relações entre o mundo, em sentido amplo e nosso eu interior. Considerando que para os estoicos a racionalidade é a característica definidora da natureza humana, nascemos para desenvolver nossas capacidades racionais. Isso nos permitirá viver em paz, de modo ponderado, desenvolver um bom caráter interior e contribuir para a sociedade. Não há nada na crença estoica fundamental, no Logos, que não seja científico. Assim como não há nada na crença estoica no destino que seja irracional. Embora destino possa soar fantasmagórico ou supersticioso, em um primeiro momento, esse conceito se refere apenas às cadeias de causa e efeito que existem na natureza, nas quais os cientistas da atualidade também acreditam. Na verdade, a maior parte da física clássica, na época de Newton, era baseada na ideia de destino, ou seja, causa, efeito e relações deterministas. A crença estoica no destino significa que devemos reconhecer e honrar as leis da natureza, que são inevitáveis. As leis da natureza, elas são inevitáveis. Bom dia, Mel, maravilhosa, seja bem-vinda. Bom dia, Alessandra. Bom dia, maravilhosos, sejam muito bem-vindos, tá? Fica aqui comigo até o final. Então, cadê? Embora logos e destino sejam conceitos indiscutíveis, uma ideia estoica que traz dificuldade a alguns leitores e estoicos atuais é a providência, porque ela é vista como uma noção religiosa, o que é um erro de interpretação. É importante ressaltar que o conceito estoico de providência nada tinha a ver com a ideia cristã de providência divina. E os estoicos não acreditavam em um Deus cristão que existe fora da natureza. Para eles, Deus era a natureza. A palavra grega para a providência é pronoia, que significa conhecimento prévio. E, pessoalmente, acredito que vem do estudo dos organismos vivos. Como ainda podemos perceber nos dias de hoje, os organismos vivos são repositórios de inteligência biológica e possuem a capacidade de curar a si mesmos. Como ainda podemos perceber nos dias de hoje, os organismos vivos são repositórios de inteligência biológica e possuem a capacidade de curar a si mesmos, o que implica um tipo de conhecimento. Por exemplo, se eu fizer um corte na mão, esta sabe como se curar. Se você cortar a cabeça de uma minhoca, ela sabe como regenerar o corpo. Há também uma quantidade incrível de inteligência biológica incorporada no processo de desenvolvimento de um embrião humano até se desenvolver e se tornar uma pessoa adulta. Hoje, compreendemos que essa inteligência é um subproduto da evolução biológica, o que não a torna menos surpreendente ou admirável. Isso me pega muito, essa questão do nosso corpo, né? Ser inteligente, a nossa questão biológica, porque a gente faz um corte e a gente subestima isso. O nosso corpo, ele é muito inteligente, muito. E às vezes a gente faz um corte na mão e já aquele corte ele já se regenerou. É incrível isso, minha gente. É incrível. Eu torci meu pé recentemente, teve um rompimento, né, de um ligamento. Eu não quebrei o meu pé, mas teve um rompimento. E aí eu fiquei quase um mês sem andar, de tanta dor que eu estava sentindo no meu pé. Isso aconteceu no dia do meu aniversário. E eu contei isso tudo lá no perfil secreto para as meninas. Eu tenho um perfil secreto, né, um Instagram pessoal, em que eu trago mais sobre a minha vida pessoal. Então eu contei para elas, mostrei como o meu pé ficou. Então assim, é surreal, minha gente, como o nosso corpo ele é inteligente. Então se eu não fiz nada,
Simplesmente eu deixei que ele se regenerasse. Foi isso que eu fiz, sabe? Então não tinha muito o que fazer. Não tinha muito. Então se passou um mês e o meu pé já tá novinho de novo. Só que assim, ficou bem feio. Meu pé mudava de cor todos os dias. Teve dia que ele ficou roxo, teve dia que ele ficou preto, teve dia que ele ficou verde, teve dia que ele ficou vermelho e ele ficou muito inchado, né? A médica achou que o meu pé tinha quebrado. Então, o que que eu fiz? Eu só esperei o tempo dele, né? E hoje eu já consigo colocar o pé no chão, já consigo caminhar. Então, o nosso corpo é muito inteligente, muito, muito. De acordo com a perspectiva dos primeiros estoicos gregos, no entanto, hoje estaríamos errados ao tratar no logos destino e providência como conceitos diferentes. Para os primeiros estoicos, esses termos significavam a mesma coisa. De acordo com fontes antigas, natureza no logos, destino e providência eram vistos como idênticos. Os estoicos contemporâneos, às vezes, rejeitam esses termos, que consideram anticientíficos, e quando fazem isso, então, muitas vezes, ignorando algo essencial. Uma dimensão significativa desses conceitos antigos é o tipo de atitude que eles promoveram. Uma forma racional, ainda que inspirada, de enxergar e analisar o mundo. E essa atitude estimulou o desenvolvimento da ciência durante séculos. Eu estou adiantando aqui um pouco a leitura para ver se a gente finaliza esse capítulo hoje, porque aqui eu não tenho muito o que falar sobre isso, né? Ele está trazendo questões aqui teóricas para quando chegar lá na frente ele vai explicar. Então, para os estoicos e alguns outros filósofos gregos, vivemos em uma tapeçaria do cosmos incrivelmente bela, governada por leis e harmonias universais, olha que lindo isso, das quais nós mesmos surgimos e às quais estamos intimamente ligados. Além disso, por meio da racionalidade, somos capazes de compreender o universo do qual surgimos. É importante ressaltar que essa atitude filosófica antiga não está em conflito com a ciência moderna. A própria ciência é uma consequência dela. Albert Einstein, em seu famoso ensaio sobre religião e ciência, referiu-se a isso como um sentimento religioso cósmico e que ele descobriu ser o motivo mais forte e nobre da pesquisa científica. Os estoicos teriam concordado com ele. Independentemente dos termos utilizados pelos estoicos, o modo como viam o cosmos e nosso lugar nele permanece significativo. O próprio Einstein rejeitou a crença em um Deus individual, individual, assim como os estoicos. Ele não era religioso no sentido tradicional. Apesar disso, observou que todos os que fizeram avanços genuínos na ciência eram movidos por uma profunda reverência pela racionalidade que se manifestava na existência. Uma observação bastante estoica, de fato. Em última análise, podemos perceber que os estoicos valorizavam muito a natureza. Eles acreditavam que a natureza não faz nada em vão e que existe uma espécie de racionalidade em suas leis. Por causa dessa racionalidade, a natureza é totalmente boa. Em outras palavras, se pudéssemos ver e entender como o universo funciona de um ponto de vista cósmico, o perceberíamos como um modelo belo e perfeito de excelência. O perceberíamos como um modelo belo e perfeito de excelência. A essa altura, podemos compreender plenamente que os estoicos querem dizer, o que eles querem dizer com seguir a natureza. Para levar uma vida feliz, devemos alinhar nossas mentes e vontades com a natureza. Dessa forma, vamos nos esforçar para sermos racionais e virtuosos, exatamente como a natureza no ponto de vista deles. Aceitaremos o destino e honraremos todas as leis da natureza sem reclamar. E com isso, a vida... E eu tô querendo espirrar, já saiu o espirro. Saúde! Sempre tem um espirro aqui ao vivo. Dessa forma, vamos nos esforçar para sermos racionais e virtuosos, exatamente como a natureza no ponto de vista deles. Aceitaremos o destino e honraremos todas as leis da natureza sem reclamar. E com isso,
a vida fluirá suavemente, porque viveremos em harmonia com a realidade da maneira mais profunda possível como seres humanos racionais. Embora sejamos mortais e frágeis e vivemos em um mundo em que a dor e o sofrimento nos atingem como indivíduos, também existe algo perfeito no funcionamento da natureza visto como um todo. Portanto, quando nós reclamamos, nós estamos expressando decepção com a ordem perfeita da natureza. E é o que eu sempre falo, a natureza ela é perfeita. A natureza ela é perfeita, só que a gente prefere reclamar das coisas. A gente prefere reclamar. Por isso os estoicos se opunham tanto à reclamação. Considerando que tudo na natureza segue um padrão racional, ainda que não possamos enxergar sua totalidade de uma vez, reclamar de um acontecimento banal, que é o que a gente mais faz durante o dia, o que a gente faz? A gente reclama o tempo todo de coisas banais, de coisas pequenas. Quando a gente faz isso, quando a gente reclama de coisas banais, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos insultando a bondade do próprio universo. Já parou para pensar nisso? Quando a gente reclama, principalmente por coisas banais, nós estamos insultando, de acordo com os estoicos, nós estamos insultando a bondade do próprio universo. E quando ele traz aqui o universo, é no que você acredita. Nós estamos insultando a bondade da natureza, nós estamos insultando a bondade de Deus, nós estamos insultando a bondade do universo, seja lá em que você acredita. Então, como se explicasse a ordem de Zenão, como se explicasse a ordem de Zenão para seguir a natureza, Epiteto escreveu: não queira que as coisas aconteçam de acordo com seus desejos, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Assim, sua vida fluirá suavemente. Essa é uma parte essencial da fórmula estoica de Epiteto para a felicidade, a liberdade e a paz de espírito. O que ele traz aqui, na verdade? Não é... Ele diz assim, ó, não queira que as coisas aconteçam de acordo com seus desejos, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Isso aqui significa o quê? Que eu sempre falo lá no perfil secreto para as meninas. É claro que a gente tem desejos, a gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente tem objetivos. É claro que a gente tem. Mas quando a gente foca só nisso, quando a gente fica o tempo todo pensando nas coisas que a gente quer conquistar e a gente quer controlar isso e a gente quer que tudo aconteça da nossa forma, isso não traz paz mental pra gente. Jamais a gente vai ter paz mental quando a gente quer controlar tudo. Então, assim, não é que a gente não deva ter os nossos desejos, a gente tem que ter sim os nossos desejos. Só que a gente fica tentando controlar as coisas. Como que isso vai acontecer? A gente fica naquela tensão. Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Como? Eu sempre falo para as meninas, lá tanto do meu perfil secreto quanto do Desafio Acorde para você, não se preocupe com como. Deixe o como para Deus. E é exatamente isso que ele fala com outras palavras. Ele diz aqui, ó, não queira que as coisas aconteçam de acordo com os seus desejos, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Então você tem um desejo, mas você quer controlar como que vai acontecer isso. Na verdade, a gente não tem como controlar o como. O como vai acontecer, a gente não tem como controlar. E isso, na verdade, minha gente, é o soltar. Quando você solta, faz um teste na sua vida. Faz um teste. Então, lá no Desafio Acorde para você, a gente faz muito esse exercício de manifestação, de visualização, né, do que a gente quer para a nossa vida. Só que quando a gente solta, faz esse exercício de esquecer. Esquece. Quando a gente esquece, já percebeu que quando a gente esquece, a coisa ela acontece? A gente só não pode esquecer que a gente pediu. A gente só não pode agradecer, na verdade, quando isso chega.
quando isso chegar pra gente, entende? Então, essa é uma parte essencial da fórmula estoica de Epiteto para a felicidade, para a liberdade e para a paz de espírito. Em outras palavras, precisamos aceitar o destino e tudo que as leis da natureza estão destinadas a trazer. Caso contrário, nunca teremos paz de espírito. A gente nunca vai ter paz de espírito quando a gente quer controlar tudo. Se você quer controlar tudo ao seu redor, se você quer controlar as pessoas que estão ao seu redor, se você quer controlar seu ambiente, se você quer controlar como as coisas vão acontecer na sua vida, você jamais vai ter paz de espírito. No princípio da escola estoica, seus filósofos se utilizavam de uma história para ilustrar a natureza do destino. Esta história envolve um cachorro preso a uma carroça por uma guia. À medida que a carroça desce pela estrada, o cachorro pode correr ao lado dela, alegre e ofegante. Olha isso. Mas, se o cão não conseguir acompanhar a carroça, será arrastado pela estrada, o que será bem doloroso. Essa é uma metáfora sobre seguir a natureza e aceitar o destino. Você pode tentar resistir ao destino, mas não terá sucesso. Será arrastado por ele, ainda que lute. Nas palavras de Cleanthes, 230 a.C., o segundo líder da escola estoica de Atenas: o destino guia aqueles que o aceitam, mas arrasta os que recusam. Olha isso, anota aí para você não esquecer, que é esse aqui. Anota para você não esquecer, tá? Anota para você não esquecer. O destino guia aqueles que o aceitam, mas arrasta os que recusam. Dito isso, os estoicos não eram fatalistas, que acreditavam que não é possível mudar o mundo. Como fazemos parte da teia do destino, nossas ações e decisões influenciam por meio de causa e efeito o futuro e o destino de outras pessoas. O importante é ter em mente que o destino e o funcionamento da natureza nos colocarão em certas situações fora do nosso controle, mas precisamos aceitar essas situações ou reagir a elas de modo harmonioso, sem reclamar, pois são determinadas pela natureza, que está além de qualquer reprovação. Sêneca explicou que, ao nascer, assinamos um contrato com a vida, e parte desse contrato envolve aceitar que certas coisas vão acontecer. E não adianta reclamar ou se chatear com esses inconvenientes. Um exemplo evidente disso é a morte. Porque todas as pessoas que nascem estão fadadas a morrer. Em vez de resmungar ou se lamentar sobre a morte, devemos aceitá-la de forma pacífica e perceber que ela é parte da própria vida. Em um de seus comentários mais divertidos, Epiteto disse que, se seu nariz está escorrendo, é inútil reclamar. Olha isso. Se o seu nariz está, que é o que está acontecendo comigo aqui agora. É exatamente o que está acontecendo comigo. É exatamente. Olha, Epiteto disse, se seu nariz está escorrendo, é inútil reclamar. Como o universo nos deu duas mãos, o melhor a fazer é assoar o nariz. Então, para de reclamar, minha gente, e resolve as coisas. Quando a gente se coloca muito no lugar de vítima, a gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo quando a gente está no lugar de... Quando a gente está nesse lugar de vítima, né? Como o universo nos deu duas mãos, o melhor a fazer é assoar o nariz. Então, o que que isso significa? As coisas, os problemas, eles vão vir, mas eles estão aí para serem resolvidos e não para você ficar reclamando deles o tempo todo, entende? Então, nas cartas, Sêneca retrata seu amigo Lucílio como alguém que reclama um pouco. E como bom terapeuta estoico que ele era, o filósofo ajuda Lucílio a perceber a inutilidade disso. Por exemplo, no início da carta 96, Sêneca responde a Lucílio explicando por que uma de suas reclamações é um erro. Você ainda está chateado com alguma coisa.
continua reclamando. Não percebe que as únicas coisas ruins nessas situações são a sua contrariedade e as suas reclamações? Se quiser saber o que penso a respeito, nada pode chatear uma pessoa, a menos que ela considere que algo perfeitamente natural deve ser movido de chateação. No dia em que eu não conseguir tolerar outras coisas, não vou mais tolerar a mim mesmo. Olha isso! Olha isso! No dia em que eu não conseguir tolerar as coisas que acontecem na minha vida, eu não vou mais tolerar a mim mesma. A mim mesma. E aí é por isso que quanto mais você reclama de uma coisa, vira uma bola de neve. Aí você reclama de outra coisa, aí você vai reclamando, reclamando, reclamando. Daqui a pouco, você não tolera nem a você mesma. Porque daqui a pouco você já começa a enxergar, coisas em você que você não gosta. Aí, ao invés de você resolver, por exemplo, um cabelo. Talvez você reclama do seu cabelo. Nossa, mas meu cabelo... Olha o cabelo de... Porque, né, hoje a gente se compara muito com as outras pessoas, principalmente nessa era e nesse mundo de rede social que a gente vive. A gente se compara com as pessoas o tempo todo. A gente se compara com o outro o tempo todo. E isso faz com que a gente se diminua. Isso faz com que a gente se sinta pequeno. A gente se sinta pequena. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí você não consegue enxergar a beleza que você é. Você não consegue enxergar a maravilha que você é. Então, se você reclama muito de alguma coisa em você, que é a pior reclamação, em você, porque você recebeu a vida. A água cai literalmente do céu. Quando você percebe como a natureza é perfeita e quando você se percebe como você é perfeita da forma que você é. Agora, se você olha para você e você reclama muito, porque você só reclama das coisas, você só reclama da sua aparência, ou você reclama de algo em você, porque você vê no outro, você se compara com o outro, entende? Então, mas eu não gosto do meu cabelo é assim, assim. Resolva essa situação. Resolva essa situação. Cuide mais do seu cabelo, faça alguma coisa, um detalhe em que você possa olhar no espelho e você possa se enxergar melhor. Você possa se reconhecer como, olha como meu cabelo ele tá bonito agora. Por quê? Porque eu tô cuidando dele. Porque eu fiz algo diferente nele, então eu coloquei ele para trás, eu fiz uma escovinha assim e tal, sequei ele, fiz uns cachinhos nele, agora eu me olho no espelho e me vejo mais bonita. E aí eu não vou ficar reclamando da minha aparência, entende? Então, ao invés de você ficar reclamando que você não gosta de algo em você, resolva isso. Às vezes pode ser um pequeno detalhe, uma coisinha simples. Sêneca, então, descreve as situações irritantes que todos devem enfrentar como sendo apenas a taxa cobrada por estarmos vivos. As coisas, elas vão acontecer na nossa vida, é o preço que a gente paga por estar vivo. Não é verdade? Aceitarei o que quer que aconteça comigo, sem tristeza ou infelicidade. Pagarei todos os meus impostos sem reclamar. Todas as coisas que lamentamos e das quais recuamos são apenas os impostos da vida. Coisas, meu caro Lucílio, que você nunca deve esperar evitar, nem buscar evitar. Uma vida longa inclui todas essas coisas, assim como uma longa jornada inclui poeira, lama e chuva. Gente, eu era uma pessoa que eu era insuportavelmente insuportável de tanto que eu reclamava. Nem eu estava vivendo essa situação aqui, ó. Eu não estava conseguindo tolerar a mim mesma. Foi por isso que eu resolvi mudar. Foi por isso que eu resolvi mudar a minha identidade. Porque eu não estava me aguentando mais.
do tanto que eu reclamava. Por isso eu busquei autoconhecimento, por isso eu busquei desenvolvimento pessoal e eu fiquei com tanto hiperfoco nisso que hoje é a minha vida. É o que eu gosto de estudar, é o que eu gosto de falar, de mentalidade, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, espiritualidade. Porque eu mergulhei tanto nisso que isso hoje é minha vida. Apesar de ter outros projetos, apesar de ter outras coisas, apesar de ser empreendedora, de ser empresária, ser livreira, ser mentora, ser um monte de coisa, professora também. Hoje eu reclamo muito menos, porque as adversidades acontecem, principalmente depois que eu comecei a empreender. O ambiente, ele faz, as pessoas que estão ao nosso redor, faz com que a gente reclame mesmo, porque todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Então, se eu estou próximo da minha família, se eu estou ali numa roda de conversa, se eu estou num almoço de família, todo mundo vai reclamar de alguma coisa. O seu cunhado vai reclamar, a sua irmã vai reclamar o tempo todo. Seus pais vão reclamar, estão reclamando, reclama do governo, reclama do tempo, reclama disso, reclama daquilo. Mas quando a sua consciência ela está expandida, você não absorve aquilo. Você escuta, mas você não absorve. Presta atenção para você ver quando você está numa roda de família, as pessoas elas vão julgar, elas julgam o tempo todo. Elas estão julgando o tempo todo e nada tá bom. Já é natural das pessoas ficar reclamando o tempo todo. Então, principalmente quando você está naquele meio, naquele ambiente ali familiar, em que está todo mundo reclamando e reclama de uma coisa e reclama de outra. E é natural, eles não fazem por mal, não é por mal, é porque nós aprendemos assim, E aí ele diz aqui, ó, para Sêneca, não faz sentido se queixar de coisas banais que deveriam ser esperadas, em vez de viver de acordo com a natureza e aceitar os solavancos inevitáveis na estrada da vida. Ficar chateado por causa dessas coisas é tão risível quanto reclamar por se molhar em público ou pisar na lama. Nossa experiência de vida é como estar em uma casa de banhos, em meio a uma multidão ou em uma viagem. Algumas pessoas serão atiradas em você e outras o atingirão acidentalmente. É em meio a incidentes desse tipo que você deve enfrentar essa jornada cheio de percalços. E eu estava falando e eu começo a falar e eu acabo esquecendo o que eu ia falar, né? Eu lido com pessoas todos os dias. Todos os dias eu lido com muitas pessoas. Tem algumas pessoas que elas já entram em lugares já preparadas para reclamar. Já preparadas para reclamar. Elas vão reclamar de qualquer coisa, entende? Lá na cafeteria mesmo. Trazer um exemplo para a cafeteria. Graças a Deus, eu recebo pouca reclamação na minha cafeteria, pouquíssima. Nesses 4 anos de cafeteria, eu acho que eu só recebi umas 3 reclamações de algo assim, sabe? Alguma coisa. Mas teve uma situação recente que a mulher ela reclamou de tudo. Mas depois eu fui ver quem era a pessoa, ela já é acostumada a reclamar de tudo, entende? Já é um padrão mental dela, já é um padrão da pessoa. Ele observa, não devemos nos surpreender com nenhuma das coisas que nascemos para enfrentar, nem devemos reclamar, pois elas são enfrentadas por todos. O filósofo do século XIX, Nietzsche, usou a expressão amor fati, ame seu destino, mas a ideia remonta aos estoicos. Sêneca disse que, como estoico, você deveria vivenciar tudo o que lhe acontece como se desejasse que aquilo acontecesse com você, porque o universo autorizou tais acontecimentos na sua vida. Chorar, reclamar e resmungar, escreveu ele, são rebeliões contra a ordem perfeita do universo que nos trouxe à existência
e contra as leis da natureza que sustentam o mundo. Esse é um conselho semelhante ao de Epiteto, citado anteriormente. Não queira que as coisas aconteçam de acordo com seus desejos, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Solte o controle. Isso significa soltar o controle. A mais bela expressão do amor fati, ao menos para mim, vem, porém, destas encantadoras frases de Marco Aurélio que quase se assemelham a uma prece. Tudo que está em harmonia contigo, ó universo, também me convém. Nada vem cedo ou tarde demais para mim, se vier no momento oportuno para ti. Tudo que tuas estações trazem para mim é fruto, ó natureza. Todas as coisas vêm de ti, então estão em ti e voltam para ti. Olha que lindo isso! Quase se assemelha a uma prece mesmo isso aqui. Nossa, arrepiei aqui agora com essa... Muito lindo. Esse é, com certeza, um exemplo de como seguir a natureza e celebrar sua sabedoria e seu bem, vindo de um homem que passou por muitos sofrimentos pessoais. De seus 13 filhos, apenas 5 sobreviveram até a idade adulta. Podemos sentir nessas palavras a profunda gratidão de Marco Aurélio por tudo o que recebeu do universo belo e generoso do qual ele também fazia parte. Então, quando a gente passa a parar de olhar só para as coisas ruins e prestar mais atenção na natureza, prestar mais atenção na abundância. Então, quando você tem essa mentalidade de que a chuva, ela cai literalmente do céu. Você acordou hoje. Você acordou hoje. Aí é você que escolhe se você acorda, se você já acorda reclamando ou se você acorda agradecendo. Podemos sentir nessas palavras a profunda gratidão de Marco Aurélio por tudo que recebeu do universo belo e generoso do qual ele também fazia parte. Para um estoico, tudo o que recebemos do universo é uma dádiva, um empréstimo que um dia precisaremos devolver. Mas nossa atitude mental mais profunda deve ser de gratidão, porque mesmo se tropeçarmos ao longo da jornada da vida, ou se um pouco de lama respingar em nós, isso é uma metáfora, se um pouco de lama respingar em você, não há motivo para reclamar do belo mundo que nos permitiu existir. Olha isso. Olha isso. E aí a gente finalizou o capítulo, gente. Que bom. Para um estoico, tudo o que recebemos do universo é uma dádiva, um empréstimo, que um dia precisaremos devolver. Mas nossa atitude mental mais profunda deve ser de gratidão, porque mesmo se tropeçarmos ao longo da jornada da vida, ou se um pouco de lama respingar em nós, não há motivo para reclamar do belo mundo que nos permitiu existir. Que lindo, né? A gente acabou de ler, o capítulo que fala sobre por que você não deve reclamar. E aí a palavra, eu vou trazer uma palavra para vocês, eu vou deixar essa live gravada, tá? Por pouco tempo, no máximo aí 24 horas, ela vai ficar pouco tempo no feed. Mas se você está assistindo essa live gravada, escreve para eu saber que você assistiu a live e para eu saber que você reteu esse conhecimento, que quando a gente escreve, a gente retém muito mais o conhecimento. A nossa palavra de hoje é: o destino guia aqueles que o aceitam, mas arrasta os que recusam. Então, só quem assistiu a live vai entender essa passagem, né? O destino guia aqueles que o aceitam, mas arrasta os que recusam. Essa é a nossa palavra de hoje. Tá bom, minha gente? Vamos agora cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Na próxima terça-feira, nós vamos passar para o capítulo A Batalha contra a Fortuna.
Como sobreviver à riqueza extrema e à pobreza. Nós vamos ler esse capítulo aqui na próxima terça-feira, certo? Então, aqui vai ser a nossa live 20. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Live 20. Simbora para o chamado de Jesus. Vamos ver o que nos aguarda hoje. O chamado de Jesus. Hoje, dia 11. Dia 11 de agosto. Respira, minha gente, respira pra gente começar o dia bem, pra gente começar a nossa semana bem. Coloca uma intenção pro seu dia. Faça uma respiração consciente. Inspira profundamente, nós vamos fazer por 3 vezes, tá? Inspira, segura e solta. Mais uma vez, inspira profundamente e genuinamente. Solta os ombros, fecha os seus olhos. Inspira profundamente, solta. Libera todas essas tensões. Inspira mais uma vez. E solta. Você é meu filho adorado. Cadê? Pera. Tô lendo outra data. 11 de agosto. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. Este é o convite ininterrupto que lhe faço. Venha a mim. Quando o seu coração e a sua mente estão em silêncio, você pode me ouvir chamando-o. Para se aproximar de mim, não é necessário um grande esforço da sua parte. É mais como deixar de resistir à atração do meu amor. Abra-se para a minha presença para que eu possa preenchê-lo. Quero que você vivencie quão largo, extenso, alto e profundo é o meu amor por você, de modo que você possa conhecer o meu amor, que excede todo conhecimento. Esse vasto oceano de amor não pode ser medido ou explicado, mas pode ser vivenciado. Olha isso. O chamado de Jesus que eu leio aqui para vocês, que é um devocional, sempre cai perfeitamente com o que a gente acabou de ler. Então, solta mais as coisas na sua vida. Solta, porque o como, a gente nunca sabe como que vai acontecer e quando vai acontecer. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 5 anos. Você só precisa ter clareza do que você quer. Quando você tem clareza do que você quer e você pede para Deus, para o universo, seja lá para quem você acredita, as coisas elas acontecem. Porém, você tem que soltar. Solta, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.